Olá, pessoal, boa tarde. Estão todos aí me ouvindo? Agora a ideia é a gente realmente começar aí o webinar de hoje. Todo mundo está me ouvindo? Quem está participando já, o pessoal que está aí já na sala com a gente, vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem compartilhar isso, se vocês estão ouvindo bem, não, como que vocês estão me enxergando, como que está aí? Legal, gente. Então, primeiramente gostaria de me apresentar. Eu sou a Carolina, consultora e auditora da Templum Consultoria, né, e trabalho na área tanto de gestão ambiental, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, na área de gestão de qualidade, né, com base na ISO 9000, e na parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, que hoje nós temos a ISO 45001. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as questões ambientais, né? Então, me apresentando aqui para vocês, só para explicar um pouquinho como a gente faz funcionar esse webinar. Em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas, em que vocês vão poder interagir com a gente. E nós temos aqui também o nosso chat. Então, sintam-se aí à vontade em fazerem perguntas e interagindo com a gente durante o webinar. Em alguns momentos, né, a gente não consegue ir respondendo de bate-pronto, mas fiquem tranquilos que, dando tempo, no final do webinar, a gente tenta responder as perguntas de vocês. E caso a gente não consiga, por conta do tempo, podem ficar tranquilos que o material vai ser enviado para vocês e a gente também envia as respostas com relação aos questionamentos. Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Aí, então, hoje nosso tema é a pegada ecológica e se você, dentro aí da sua empresa, conhece o impacto que vocês causam no meio ambiente, né? Isso é um conceito muito da ISO 14001, né, que veio aí com a nova versão em 2015. E a ideia é dar para as empresas, a gente fazer um bate-papo aqui, para como que a gente faz esse levantamento, né? E aí, como que está a nossa interação, né, organização com o meio ambiente? Então, um pouquinho disso que a gente vai abordar aqui na nossa tarde. E para começar, né, a grande pergunta, estou vendo aqui nossos participantes, Ana, André, Cristiane, Dilma, né, o pessoal que está aí participando, vou compartilhar com vocês uma primeira pergunta, né, para a gente ver aí como que está vocês aí em questão de gestão ambiental. A pergunta é, a empresa onde vocês trabalham já é certificada na ISO 14001? Então, vou liberar aí para vocês poderem responder, né? Então, se sim, e na versão 2004, né? Então, vocês estão passando aí pelo processo de transição, se já são certificados já na versão 2015 ou não, se a sua empresa ainda não possui a certificação na ISO. Então, fiquem aí 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos ver aqui o pessoal respondendo. Olá, alguns já responderam que ainda não são certificados. Estou compartilhando aqui com vocês para vocês verem o pessoal votando. Olha lá, 8 pessoas ainda não certificadas. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal participando. Então,
Algo que a gente vai comentar aqui, né, sobre essa questão de entender como que a sua empresa se relaciona com o meio ambiente, qual que são os impactos que ela está causando ao meio ambiente. Isso é muito o resultado do processo de implementação de um sistema de gestão ambiental e que, com certeza, nós, da Tempo, podemos auxiliar as empresas de vocês. Então, aí, no final, se vocês tiverem interesse, né, em fazer esse processo de implantação do sistema de gestão, nos procure. Nós temos aí consultores comerciais especialistas que podem apresentar esse produto para vocês e ajudar vocês nesse processo também. Então, olá, a maioria das pessoas, né, que estão participando aqui conosco hoje responderam que ainda não possuem o sistema de gestão ambiental. Então, ótimo saber, né, disso, porque é um primeiro momento da gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, vocês conhecerem um pouquinho da Tempo para quem ainda não conhece, e quem sabe nós nos tornarmos aí parceiros nessa jornada do sistema de gestão ambiental. Então, continuando, legal, gente, gostaria que vocês continuassem aí participando, vão ter mais perguntinhas. Então, aqui, ó, só para vocês verem os nossos resultados, né? A maioria do pessoal colocou que ainda não tem a certificação e pouquinhas pessoas, uma pessoa só colocou aqui que tem a certificação. Legal? Então, vamos então voltar aqui, né? E aí, por que falar desse tema de pegada ecológica, impacto ambiental nesse mês de junho? Então, mês de junho já está acabando, porém, a gente, nesse mês de junho, que a gente comemora, na verdade, o mês do meio ambiente, né? Então, todos sabem aí que dia que a gente comemorou o dia do meio ambiente, né? Que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vocês já têm ideia de quando que é esse dia? Bom, para quem não tem ideia, esse dia ele é comemorado no dia 5 de junho, né? E o porquê que veio, né, a criação desse dia, né? Pensar nessa questão ambiental. Então, vai uma pergunta aí. Se vocês sabem quando que foi criada essa data do Dia do Meio Ambiente, né? Então, a gente comemora aí essa data no dia 5 de junho, e se vocês têm ideia de quando que essa data comemorativa foi criada. Então, aí a gente tem as opções na década de 50, na década de 60, na década de 80 ou na década de 90. E aí, quando que vocês acham que essa data foi criada? Então, aí o pessoal participando. Vamos dar um tempinho para o pessoal participar. Essa tá fácil, hein, pessoal? Vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui nos nossos compartilhamentos. Olha lá, o pessoal respondendo. Bom, então, essa data, né, do dia 5 de junho, ela foi criada numa Assembleia Geral das Nações Unidas, né, da ONU, lá em Estocolmo, né? Então, foi um momento em que o pessoal começou a se preocupar com as questões ambientais, pensando muito no que a gente estava tendo de consequências, né, com as questões ambientais. Aumento da questão do oceano, a questão dos degelos. Então, nessa época, né, que a ONU, junto com o seu grupo, começou a se preocupar com essas questões, vendo que esses impactos, né, que foram causados pelo próprio homem, estavam gerando consequências para o próprio homem, né? Isso demonstra a questão do grande ciclo, como as coisas funcionam.
E aí foi nesse momento que aí eu vou dar a resposta aqui para vocês de quando foi. Foi aí, só para eu compartilhar o resultado que o pessoal colocou. Então, o pessoal aí colocou principalmente aí na década de 70. Então, foi isso mesmo, né? Então, foi aí, para quem estava prestando atenção aqui no material, então, foi aí em 1972 que a Assembleia das Nações Unidas colocou e criou essa data. E por que criar essa data, né? Vamos pensar só nas consequências do que a gente está gerando, né, para o meio ambiente, porque isso está impactando para a gente? Não. Era uma questão muito de conscientizar a população, né, para a preservação do meio ambiente, né, a respeitar o meio em que a gente vive. Porque quando a gente fala em meio ambiente, o meio ambiente faz parte, né, aonde a gente vive, e nós fazemos parte do meio ambiente. E a nossa interação, né, que são, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são os impactos, são os aspectos, isso daí gera um ciclo, né? Então, sempre pensando na lei, né, da causa e efeito, isso também se relaciona com o meio ambiente. Então, a gente tem que se conscientizar, e foi essa data foi criada para começar a se pensar nessa questão de preservação ambiental, né? Então, isso começou aí na década de 70, então já faz um bom tempo que a gente vem falando nisso, mas a gente ainda vê que existem muitas oportunidades de trabalhos, de condutas das próprias pessoas para realmente estarem alinhadas com essa questão da preservação. E pensando muito nisso, né, na questão de conduta, né, em como que cada indivíduo está aí engajado, né, e conscientizado com essa questão de preservação, que a gente traz o conceito aí do que a gente está falando hoje, que é a pegada ambiental, né? Então, o que é pegada ambiental? O que é a pegada ecológica? Então, a pegada ecológica, ela é um termo, né, traduzido do inglês, ecological footprint, que corresponde aí ao quanto de recursos naturais seriam necessários para sustentar o estilo de vida de uma população, ou de um indivíduo, ou de uma empresa, né? Então, pensando aí muito no como que a gente leva a vida hoje, né? Se a gente considerar essa forma de vida, por quanto tempo eu conseguiria me sustentar dessa forma? Se eu continuar usando sacolinha de supermercado, e aí, quanto tempo isso vai ser possível, né? Então, surgiu aí esse conceito da pegada ecológica, e aí, quando que surgiu isso? Esse conceito, ele é mais recente, ele surgiu em 2006, com uma matéria que foi apresentada na Time Magazine, que é uma revista americana, falando da forma em que se poderia calcular essa quantidade de recursos naturais para nos sustentar. Então, vem muito aí também a questão do conceito de sustentabilidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, então, com esse conceito, né, da pegada ecológica, que é um pouco mais recente, de 2006, que a gente começou a pensar também não só em organização, né, não só em empresa, mas individualmente. Por quê? Porque falar em uma empresa, né, a empresa ela é composta por indivíduos. Então, a mentalidade e a conscientização do indivíduo ela é muito importante para a conscientização de uma organização em si. Então, isso que é muito importante, né? Essa questão da conscientização individual, pensando, né, em como que a gente vai projetar o nosso futuro. Será que a gente vai continuar vivendo, escovando o dente, por exemplo, embaixo do chuveiro? Quem já nunca fez isso? Eu já fiz isso. E será que isso realmente, como que está isso alinhado à nossa pegada ecológica? Como que isso
relacionado com a nossa questão de conscientização ambiental. E aí, feito isso, né, existe hoje, aí eu vou compartilhar com vocês o link, onde vocês podem calcular qual que é a pegada ecológica de vocês, pensando no estilo de vida que vocês têm hoje. Então, aí está o link, depois a gente vai passar para vocês esse link por e-mail também, para vocês poderem entrar, se cadastrar e responderem o questionário. Ele é um questionário onde vocês vão poder colocar várias questões do estilo de vida de vocês, ou seja, como que é essa interação de vocês com o meio ambiente, e aí vocês vão ter um resultado para ver se a pegada ecológica de vocês está legal ou se vocês podem melhorar. E aí, muito dessa questão, né, de pegada ecológica, indivíduo, como que está a nossa interação com o meio ambiente, isso tudo, né, pessoal, está atrelado com o que a gente vem falando muito, que é o conceito de sustentabilidade. Né? Então, o conceito de sustentabilidade, ele vem muito atrelado a como que a gente interage. E aí, essa interação, ela vem sendo muito desmistificada, porque não é só interagir com o meio ambiente, eu não cortar árvore, ou eu não jogar um resíduo no terreno baldio. Não é isso, né? A sustentabilidade, ela atrela questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. Porque já vem do nome, né? Sustentável, ou seja, a gente tem que se sustentar, e isso tem um pouco do que a gente falou agora, da pegada ecológica, ou seja, se eu continuar vivendo da forma que eu vivo hoje, será que as gerações seguintes vão conseguir se sustentar da mesma forma que a gente vive hoje? Né? E é um pouco disso que também as empresas começaram a se preocupar. Por quê? E aí, será que daqui a 3, 10 anos eu vou ter a mesma disponibilidade de água que a gente tem hoje? Então, pensar em sustentabilidade é isso, né? A gente está aí atrelando esses conceitos de econômico, social e ambiental. E um pouquinho do que são esses conceitos aí, compartilhando com vocês, né? Social, englobando as pessoas, questão de educação. Então, não é só o social de eu não poluir a água e a pessoa for consumir aquela água, a água está poluída. Não é só isso. Né? É o quanto que a minha organização, por exemplo, conscientiza os colaboradores dela, incentiva a questão de educação ambiental, a questão de saúde, né? Porque muitas vezes a questão ambiental interfere na questão de saúde. A gente vê muito isso lá, sempre no começo do ano, questões das chuvas, acaba tendo empoçamento de água, tem proliferação de mosquito da dengue e isso interfere na saúde. E às vezes a gente acaba esquecendo que um empoçamento tem tudo a ver porque a gente fez um descarte de resíduo errado e a gente interagiu de forma errada com o meio ambiente. Então, tudo isso tem a ver aí com a questão de sustentabilidade. Dei aí alguns exemplos. A questão ambiental, então isso é um pouco, né, o que está logo na nossa ideia quando a gente fala de sustentabilidade. Claro, tem muito a ver com a disponibilidade de recursos naturais, como que esses recursos estão sendo tratados, né, se eles vão estar disponíveis ali depois de um tempo. A gente tem aí muitos recursos naturais que hoje a gente vê que já estão se tornando escassos. A gente às vezes pensa na questão de água. Felizmente aqui no Brasil a gente tem uma disponibilidade grande, mas em vários países, por exemplo, da Europa, a gente não tem essa disponibilidade como aqui. Como que a gente e como que as empresas estão lidando com esses recursos para que exista a sustentabilidade, né? Então, imagina se a água acabar. E aí? Será que uma empresa vai continuar conseguindo produzir? Se um petróleo acabar,
será que a minha empresa vai continuar conseguindo operar sem aquele tipo de matéria-prima? Então, isso tem que estar muito vivo, né, no nosso dia a dia, nos nossos questionamentos. E a parte econômica, né? Quando a gente fala da parte econômica, é quando o pessoal das empresas e tudo mais acabam se interessando bastante. É claro, né? Porque se a gente não falar do econômico, da viabilidade econômica, às vezes existem tecnologias ou matérias-primas diferentes, mas que não viabilizam o nosso negócio. Então, isso economicamente não funciona e não daria sustentabilidade para a empresa, né? Então, a questão econômica também é muito importante, mas muitas vezes as empresas pensam dessa forma que eu dei o exemplo, né? De que isso é caro, de que isso investir nessa tecnologia agora não é o momento, mas a ideia é pensar que esses investimentos eles podem favorecer a sustentabilidade da empresa, né? Então, um exemplo, né? Até vai sair um texto aí que a gente vai publicar nesse mês ainda, no blog da Tempo, falando assim, poxa vida, como que nós podemos reduzir os nossos resíduos ou lucrar com esses resíduos? Às vezes, a quantidade que a gente gera é tão grande que a gente tem uma necessidade de despender muito dinheiro com a destinação desse resíduo. Como que eu poderia reaproveitar? Ou como eu poderia deixar de gerar esse resíduo de forma que eu não tivesse tanto gasto econômico, né? Então, e aí muitas vezes a questão é, se eu deixo de gastar com algo, eu posso ter dinheiro, eu posso ter budget para investir em outras tecnologias, em questões melhores, né? Então, isso é muito importante a gente sempre tentar correlacionar. E aí, então, puxando um pouco de sardinha, né, para o lado da Templon, falando um pouquinho sobre a questão do sistema de gestão ambiental e como que ele pode ajudar nesse processo, né, de identificação dos impactos ambientais que uma organização acaba gerando, né, para o meio ambiente. Esse sistema ele tem o objetivo de estruturar, né, as organizações para que elas consigam fazer uma proteção ambiental, proteger o meio ambiente, né, e possibilitar respostas a mudanças de condições ambientais que a gente tem aí no nosso dia a dia, né, e ao mesmo tempo em equilíbrio com as sociedades e com a economia. E aí eu queria compartilhar algo que de vivência, né? A gente acaba, com a vivência, a gente acaba aprendendo. E aí, em um momento aí no passado, aí na época de mais ou menos 2010, 2012, o Brasil como um todo viveu uma crise hídrica. Não sei se todos estão lembrados dessa questão da crise hídrica. E muitas empresas, né, operam hoje, na época operavam utilizando água de captação de rios ou de poços profundos. E com essa crise hídrica, né, acabou que a gente teve aí uma mudança de condição ambiental. A gente não tinha mais a mesma disponibilidade de água. Então, uma empresa que captava lá 200, 300 metros cúbicos de água por hora de um rio, não conseguia mais captar essa quantidade. E aí, o que ela ia fazer para manter a sustentabilidade da sua produção? Como que ela ia fazer para manter ali, não gerar um impacto social, por exemplo, com a demissão de funcionários, porque ela não ia ter a mesma produtividade? Então, o sistema de gestão ambiental, quando bem implantado, né, e isso através da ISO 14001, ele possibilita que a empresa, primeiro, se planeje e preveja essas condições e que ela tenha saídas
situação dessa. Então, nessa época, né, que teve essa questão de crise hídrica, eu acabei vendo muitas empresas investindo em reutilização de água dentro de processos produtivos. A água que muitas vezes era descartada passou a ser reutilizada dentro de processos produtivos. Ou seja, isso acabou gerando um menor impacto no meio ambiente, porque eu passei a captar menos água. Ao mesmo tempo, isso possibilitou uma questão social, porque essa água estava mais disponível para a população, e ao mesmo tempo econômico, porque essa água que antes era captada, precisava pagar por essa água, eu tive uma redução dessa captação economicamente para a empresa, e isso gerou um ganho. É claro, existiu um investimento, a empresa teve que lidar com uma situação de mudança, sim, mas as empresas que acabaram aplicando isso tiveram aí ganhos a um longo prazo, né? Então, hoje a crise hídrica não está tão grande, mas elas continuam usufruindo desse projeto, dessa tecnologia. Então, isso vem muito com a questão do sistema de gestão ambiental. Mas e aí, né? Eu dei aqui um exemplo de impacto ambiental, mas como que a gente fica sabendo quais são os impactos que uma organização acaba gerando no meio ambiente, né? Eu dei o exemplo do impacto de captação de água, como que a gente fica sabendo disso, né? Muitas vezes isso vem um pouco pelas questões legais, né? Então, sejam aí através das legislações ou das licenças ambientais que a gente precisa cumprir. E aí, então, eu vou colocar mais uma perguntinha aqui para vocês, para a gente entender qual que seria as empresas, né? Se vocês aí, as empresas de vocês, possuem licenças ambientais ou outorgas de captação de água. E aí vai aí a pergunta, né? A organização, a empresa onde você trabalha, precisa de licença ambiental ou utiliza outorga de captação de água? Então, aí o pessoal está aí respondendo, interagindo, uma boa parte interagiu falando que sim, que precisa, outras empresas que não é aplicável. Muitas vezes empresas mais administrativas ou do ramo comercial acabam não tendo essa necessidade, mas várias empresas do ramo de serviços e até principalmente, né, as empresas industriais precisam dessas licenças, né, e utilizam também de outorgas. Então, mais para a gente ter aí uma noção do pessoal está respondendo. Então, por que falar, né, de licença e outorga, né, é onde a gente começa muitas vezes a ter ideia de onde estão as nossas interações com o meio ambiente e aonde estão os nossos principais impactos. Porque quando a gente vai aí solicitar uma licença ambiental, para quem já fez isso, a gente preenche um questionário imenso, coloca várias informações sobre a empresa, e aí o órgão ambiental ele vai repassar para vocês algumas ações que precisam serem feitas, né? E aí essas ações muitas vezes são controles ambientais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que estão diretamente relacionados às nossas interações e aos possíveis impactos ambientais que a gente pode causar aí no meio ambiente. Então, para a gente seguir, só para compartilhar aí as respostas com vocês. Então, a gente deu quase um empate aqui, a maioria das pessoas responderam aí que não são aplicáveis, né, as licenças ambientais, mas uma boa parte respondeu que sim, que possuem aí as licenças ambientais. Então, falando, né, disso,
por elas que a gente começa a ter uma ideia de onde estão os nossos impactos. Então, aí, através de comissionantes, sejam de fiscalizações, de relatórios de resíduos, ou relatórios que a gente precisa compartilhar com o IBAMA, porque lá muitas vezes vai aparecer assim, você precisa monitorar a sua quantidade de captação de água, você precisa monitorar o quanto que você emite de gás carbônico. E aí a gente começa a ter uma ideia de onde a gente está interagindo. Só que, pessoal, isso não é suficiente, né? Por quê? Porque as nossas atividades, elas muitas vezes não se limitam a isso, né? O que vai aparecer lá na licença ambiental. E a gente precisa avaliar o nosso contexto como um todo, né? Igual pensando lá no cálculo da pegada ambiental, que ele até chega a ser interessante, as questões, né? As perguntas que são feitas, são perguntas desde qual é a frequência que você come carne até quanto tempo que é o seu banho. Então, são coisas extremamente diferentes. É como ocorre numa empresa também. A gente tem atividades muito diferentes, coisas acontecendo em paralelo e ao mesmo tempo, e a gente tem que tentar avaliar todas essas interações. E como que a gente faz isso? Então, o sistema de gestão ambiental, através do processo de implantação da ISO 14001, ajuda muito as empresas a conseguirem levantar essas avaliações. Nós aqui da Tempo, temos uma ferramenta que a gente brinca e que é a nossa tartaruga turbinada, que nos ajuda, e eu vou mostrar um pouquinho dela aqui, compartilhar um pouquinho, ela nos ajuda a levantar quais são os processos, quais são as atividades da nossa empresa, para a gente conseguir mapear, então, os pontos onde estão as nossas interações. E aí eu brinco, que a interação dentro de uma empresa, ela acontece em todos os momentos. A única diferença é que vão ter momentos que essa interação é mais significativa e momentos que essa interação vai ser menos significativa. Então, eu aqui, conversando com vocês, utilizando notebook, iluminação, ar-condicionado, eu estou interagindo com o meio ambiente dentro dessa minha atividade? Claro que estou precisando de energia elétrica. Energia elétrica, ela vem de um recurso natural. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um potencial de hidroelétricas muito grande que está vindo lá da água, das represas e tudo mais. Então, eu estando aqui, estou interagindo com o meio ambiente. Então, a gente tem que conseguir ter essa visão, de enxergar as nossas atividades. E é isso que a nossa tartaruga consegue ajudar, Então, vocês, compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a ideia é que a gente consiga enxergar os processos que a gente tem, entender aí quais são as matérias-primas que a gente usa no nosso processo e as atividades que a gente executa para cada processo, que é a nossa receitinha de bolo. Então, eu brinco aqui que a ideia aqui, a atividade é o modo de eu fazer um bolo. Aqui, as minhas matérias-primas são os ingredientes. Então, o que eu uso? Eu uso água, eu uso energia, eu uso produto químico, eu uso combustível, porque eu sou uma empresa de serviços e tenho uma grande gama de movimentação de carro e de veículos, sou uma transportadora. E aí, quais são essas matérias-primas, as atividades e as saídas? O que a gente gera? E muitas vezes, no que a gente gera resíduos. Esses resíduos, eles podem vir aí de várias formas, Então, seja um resíduo sólido, que é o que a gente acaba normalmente correlacionando com essa palavra, seja um resíduo líquido, que é o que a gente chama de efluente, ou seja, um resíduo gasoso. Então, muitos processos industriais acabam gerando gases,
para o efeito estufa. E aí, como que a gente controla isso? E nós temos também os resíduos que a gente chama de resíduos energéticos, né? São rejeitos energéticos. Podem ser, então, ruídos, podem ser, esses rejeitos podem ser através de energia, então, de calor. Então, a gente tem aí vários tipos de resíduos, né? E esses resíduos, eles estão totalmente atrelados com os nossos aspectos ambientais. Os aspectos é realmente a forma em que a gente interage com o meio ambiente. Então, eu consumir água é um aspecto ambiental. É a forma que eu estou interagindo com o meio ambiente. Eu gerar um resíduo é uma interação com o meio ambiente. E aí a grande questão é, se eu consigo levantar qual é a forma que eu estou interagindo com o meu meio ambiente, automaticamente eu vou conseguir levantar qual que é o meu impacto no meio ambiente. É o que a gente vai falar um pouquinho agora. E aí, o que eu gostaria muito de ressaltar é que às vezes a gente acha que o impacto, ele só está atrelado a algo negativo. E isso não é uma verdade, né? A partir do momento em que a gente faz, por exemplo, um processo de reflorestamento, eu estou interagindo com o meio ambiente, mas de uma forma de impacto positiva, né? Eu estou impactando positivamente o meio ambiente. Então, a nossa forma de interação, ela normalmente acaba sendo negativa, né? Por isso que aí essa nossa correlação de que impacto é algo sempre negativo, vamos desmistificar isso. O impacto também pode ser positivo. Né? E aí, o que é muito importante a gente lembrar, né, desse conceito? Eu queria dar um exemplo aqui para vocês dessa questão de aspecto e impacto, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, né? Mas na região da Oceania, onde está localizada lá a Nova Zelândia, a Austrália, é onde a gente tem o maior buraco na camada de ozônio, né? Por conta de gases do efeito estufa que acabaram, né, provocando esse buraco, né? Então, a gente tem lá esse processo e a gente tem um impacto hoje muito grande para as pessoas que vivem naquela região, né? Questão de raios ultravioleta, questão de câncer de pele, ou seja, pessoal, olha lá, um aspecto que eu vou contar para vocês o porquê que a gente tem essa maior buraco da camada de ozônio lá, isso está gerando, né, um processo, uma consequência na vida das pessoas, na parte social das pessoas. Hoje, as empresas precisam desenvolver tecnologias monstruosas, né, gastar muito dinheiro por questões aí para que a parte de estrutura suporte essa incidência de raios solares. Então, olha lá a questão da sustentabilidade. E qual que foi o aspecto? Né? A gente, às vezes, vocês podem achar engraçado, mas é a verdade. A grande questão de existir o maior buraco da camada de ozônio nessa região do planeta é por conta da produção de gado. Né? Então, não sei se todos sabem, a Nova Zelândia, ela sempre foi considerada o país, né, mais tecnologia e tudo mais em pastagem, em criação de gado leiteiro. E o gado, por ser um animal ruminante, né, ele come lá as pastagens e tudo mais, mas ele libera muito monóxido de carbono. Né? No processo digestivo de um ruminante, ele gera muito monóxido de carbono. E por conta dessas
extensivas fazendas, né, de gado, e então esse processo de geração de monóxido de carbono é que esse é o aspecto, né, a interação com o meio ambiente, então essa geração excessiva de monóxido, que acabou impactando na camada de ozônio, né? Então, hoje a gente não tem lá a proteção da camada de ozônio como a gente tinha anteriormente. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho disso, né? Aspecto e impacto. Então, dei esse exemplo. E aí, o que eu gosto muito de correlacionar, né? O aspecto, ele está diretamente ligado com a atividade que a gente realiza. Então, ele é a causa. E o impacto, ele é a consequência dessa atividade, né? Então, muitas vezes, pessoal, aonde que é mais fácil a gente atuar? No aspecto, na causa. A gente atuar depois lá no impacto, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aí da camada de ozônio, muito mais difícil. A gente não vai conseguir lá e reconstruir a camada de ozônio. Então, cabe a nós agirmos na onde? Na causa. Então, o aspecto, ele pode ser caracterizado aí como um aspecto normal, que é algo cotidiano da nossa vida. Então, por exemplo, utilizarmos energia elétrica, normal, né? Aqui na nossa atividade, por exemplo, de consultoria, isso é normal. A gente tem situações que são anormais, né? Então, que fogem um pouco da nossa rotina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas fazermos a limpeza de uma caixa d'água, né? Nesse momento em que a gente faz a limpeza da caixa d'água, não é uma situação normal, né? A gente vai ter uma situação anormal. Só que quando eu faço a limpeza dessa caixa d'água, eu gasto muito mais água do que normalmente eu gasto. Então, uma situação anormal. E uma situação emergencial é uma situação que a gente não planeja, né? Uma situação que acaba, em alguns momentos, fugindo do nosso controle. Por exemplo, né, uma situação de incêndio, né, ou de princípio de incêndio. A gente dá muito esse exemplo. É um aspecto emergencial, proveniente de uma atividade emergencial. E nesse momento em que a gente está falando aí das nossas atividades e do aspecto, a gente está sempre interagindo com algo do meio ambiente. Então, seja com o solo, seja com a água, seja gerando resíduo sólido, seja interagindo com o ar, com algum recurso natural, porque a nossa atividade precisa de recurso natural, seja um passivo ambiental, vou explicar ele daqui um minutinho, seja eu precisando ali na minha atividade de energia, seja energia elétrica ou energia termomecânica, tem vários tipos de energia. Especificamente do passivo ambiental, é algo que a gente presencia hoje, porém que foi uma atividade ou foi uma consequência do nosso passado. A gente tem que lidar com aquele passivo por algo que eu vivenciei ou que aconteceu lá no meu passado e que eu não tratei, e eu tenho isso atualmente dentro da minha empresa. Né? Às vezes, não são atividades que ainda acontecem, porém aquilo gerou um passivo, por exemplo, uma contaminação de solo ou uma contaminação de água. Né? O pessoal lá de Mariana, por exemplo, aqui na região de Minas, vai conviver muito tempo com um passivo ambiental devido lá o problema dos vazamentos lá da barragem. Né? Então, o aspecto, então, pessoal, que a gente tem que lembrar aspecto está relacionado com a nossa atividade, sendo atividades que podem acontecer normalmente, a nossa rotina, atividades que são anormais, atividades emergenciais, e sempre relacionado com algo do meio ambiente, solo, água, resíduo, ar, recurso natural. E aí, a gente chega no impacto ambiental, que é quando a gente começa a
Se a gente conhecer as nossas atividades, automaticamente a gente vai conseguir classificar e entender os potenciais impactos ambientais que a gente tem, né? Então, quais são os impactos que normalmente a gente acaba gerando no meio ambiente? É a alteração da qualidade do solo, a alteração de qualidade de água, porque eu joguei um efluente, a alteração da qualidade do ar, dependendo aí, por exemplo, de uma empresa que é uma transportadora, consumo diesel, será que meu caminhão está lá ajustado, não está gerando aquela fumaça preta? A gente tem aí o outro impacto, que é o esgotamento de recursos naturais, que a gente já vivencia hoje, por exemplo, com a água. Usei de forma exacerbada e eu não tenho mais esse recurso suficiente. Pegando um pouquinho do exemplo que eu disse lá da crise hídrica de 2010, 2012. E isso tudo, pessoal, eu acho que é muito importante a gente colocar essa questão. O impacto, ele acontece quando algo ultrapassa um nível aceitável. Então, desde sempre, dentro da existência da Terra, existe, por exemplo, lá o gado ruminando e gerando gases monóxido de carbono. Normal, tem um limite, aquilo estava encaixado. A grande questão é quando a gente começa a ultrapassar os limites que o próprio meio ambiente consegue contornar aquela situação. Então, interagir com o meio ambiente não é ruim. A gente pode interagir, desde que essa interação seja dentro de um limite aceitável, onde o meio ambiente consiga se regenerar, né? Então, isso é muito importante. E aí, é claro que dentro das organizações, quando a gente começa a fazer esse levantamento, vem uma lista lá enorme de interações. E aí, a gente vai olhar para todas elas com a mesma intensidade? Claro que não, né? Da mesma forma que a gente, na nossa rotina, a gente dá importância para algumas coisas e outras são menos importantes, nessa questão do levantamento do aspecto e do impacto ambiental, a gente sempre vai considerar aqueles que são significativos, né? Então, a gente, no processo, né, de implantação de um sistema de gestão ambiental, isso vem também para nos ajudar a identificar quais são esses aspectos significativos. E muitas vezes esses aspectos significativos, eles estão relacionados a dois itens, que são a frequência daquela minha atividade e a severidade que aquele impacto pode ocasionar lá no meio ambiente, né? Então, existem aí muitas formas, muitas metodologias da gente aplicar isso. Se vocês tiverem interesse, procurem, por exemplo, nós aqui da Tempo, nós podemos oferecer essa metodologia para vocês. Mas essa é uma das formas, né, que a gente tem de identificar aquilo que é significativo. Ou seja, porque eu vou tomar aos olhos, né, aquilo que é mais importante. Às vezes a gente está olhando, por exemplo, para uma quantidade de energia que eu estou gastando utilizando o computador, sendo que eu tenho um equipamento que está desajustado e consome muito mais energia do que um computador. Então, essa ponderação ela é muito importante dentro de uma empresa. E aí, para a gente testar esse conhecimento que a gente abordou um pouquinho aqui, eu queria colocar mais algumas perguntas para vocês, para ver como que vocês pegaram, se vocês pegaram aí esse conceito. Então, a pergunta para a atividade lavagem de pisos da produção, qual seria a situação? O que vocês consideram? Pensando aí numa empresa, né, que, por exemplo, do ramo alimentício, que precisa manter lá a limpeza, né, da área produtiva, o que vocês consideram? Isso é uma situação normal,
anormal ou uma situação emergencial? E aí, o que vocês acham que essa situação é? Como que vocês caracterizariam esse aspecto ambiental? Olha lá, o pessoal está respondendo. Vamos esperar mais um tempinho aí para o pessoal interagir e a gente ver como que foi, se esse conceito foi pego aí por vocês. Então, até agora, o pessoal aí respondendo, a maior parte do pessoal, acho que está acertando. Olha lá, pessoal, não vou dar resposta. Pessoal interagindo ainda. Então, olha lá, quem respondeu, respondeu. Vamos ver, então, quem respondeu, se vocês responderam certo. Então, a maioria do pessoal respondeu que seria uma situação anormal e vocês acertaram. Então, por exemplo, numa indústria alimentícia, onde eu tenho que manter a limpeza do estabelecimento, fazer a lavagem de pisos é uma situação normal. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para mais uma pergunta para ver se vocês captaram esse conceito aí do que a gente falou agora sobre aspectos e impactos. Então, a próxima pergunta é, pensando, né, na questão de aspecto, considerando a minha interação sendo o uso da água e geração de efluente. Geração de efluente, efluente é o resíduo líquido, por exemplo, que a gente falou lá da lavagem do piso. O que vocês considerariam como aspecto? Eu estou interferindo em qual aspecto do meio ambiente? Água, resíduo ou recurso natural? E aí, o que a gente está interagindo aí com o meio ambiente? Olha lá, o pessoal já respondendo. Vamos ver se o pessoal interage, ver se esse conceito fixou aí para vocês. Olha lá, pessoal. Pensando num aspecto que eu considero aí o uso de água e geração de efluente, o que eu estou pensando aí? Meu aspecto. Água, resíduo sólido ou recurso natural? E aí o pessoal respondendo, vou dar mais um tempinho, mais 2 minutinhos, 2 segundinhos, na verdade. E aí, olha lá, vou compartilhar aqui com vocês. E a maioria do pessoal falou de recurso natural. Teve gente que falou da questão de água e teve gente que falou resíduo sólido. Vou dar a resposta para vocês. Então, aqui foi uma pegadinha, porque a gente tinha, na verdade, 2 aspectos correlacionados com aí uso de água e geração de efluente. Então, quando a gente fala do uso da água, realmente está muito atrelado aí ao recurso natural. Porém, quando a gente fala da geração de efluente, ela está relacionada com a condição da água. Por quê? Porque se eu lançar esse efluente de forma errada, isso pode gerar contaminação ou alteração da qualidade da água do rio, ou de um lago, ou de um oceano, né? Que é o que a gente acaba vendo aí muitas vezes no nosso dia a dia. Quem mora em São Paulo, já passou por São Paulo, já viu as condições hoje que a gente tem lá do nosso Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Então, tem a ver aí com água e recurso natural. E, então, para fechar esse enquete, vamos para a última perguntinha dessa parte, que é, pensando aí nessa questão, né, da geração do efluente, qual seria o impacto ambiental? Olha que para quem prestou atenção aqui no que eu estou falando, já vai ter essa resposta na ponta da língua. Então, a gente tem aqui as possibilidades de alteração da qualidade da água, alteração da qualidade do solo, alteração da qualidade do ar.
E aí, qual que é o impacto correspondente ao aspecto geração de efluente? Onde vocês acham que pode ter aí o impacto? A gente vai alterar a qualidade da água, a gente vai alterar a qualidade do solo, a gente vai alterar a qualidade do ar. Então, aí, pessoal respondendo, vou dar mais aí alguns segundinhos, fechando aqui as nossas respostas. E aí, vou compartilhar aqui o resultado com vocês. O pessoal, na sua maioria, aí todo mundo respondeu a alteração da qualidade da água. E é exatamente isso, pessoal. Vocês captaram, colaram lá, lembraram do que eu tinha acabado de falar e é isso, né? Pensando no aspecto de geração de efluente, eu vou ter o meu impacto relacionado à alteração da qualidade da água. Isso quando eu ultrapassar os limites aceitáveis, né? Então, hoje a gente tem várias legislações ambientais que colocam que eu posso ter a presença, por exemplo, de alguns materiais de zinco, de chumbo, mas eu tenho um limite, que é o limite em que, por exemplo, o meu corpo d'água vai ser capaz de assimilar aqueles materiais. Então, alterar a qualidade da água, sempre pensando em questão de ultrapassar um limite que é aceitável. E quem normalmente coloca para a gente quais são esses limites aceitáveis são os órgãos ambientais. Tá? Então, esse conceito, pelo que vocês demonstraram aqui nas enquetes, tá assimilado. E é dessa forma que as empresas precisam acabar fazendo esse processo de levantamento para realmente descobrir quais são as suas interações e quais são os impactos que elas geram ao meio ambiente. Mas não adianta, né, a gente descobrir quais são os impactos se a gente continuar de mãos atadas e a gente não fizer nada. Né? Então, a grande questão é eu descobrir e eu levantar quais são esses aspectos e esses impactos para que a gente possa tomar alguma ação, para que a gente possa fazer algo para melhorar. É igual a questão lá, depois que todo mundo aí calcular a sua pegada ambiental, e aí, eu vou continuar tomando banho de 10 minutos ou eu vou diminuir isso para 5? O que eu vou fazer? O que eu vou controlar no meu dia a dia? Da mesma forma a indústria, né? Ou as empresas, qualquer tipo de organização, né? Então, aí vem o conceito de controle ambiental, que é quando a gente consegue começar a fazer diferente, a mudar as nossas atitudes, a tomar alguma ação para que a gente, se a gente for impactar, que esse impacto não ultrapasse lá os limites ambientais, né? Que a gente continue mantendo essa interação com o meio ambiente, mas de uma maneira saudável, né? De forma sadia. Então, isso vem através dos controles ambientais, que é algo que a norma também fala, né? Lá quando a gente implanta um sistema de gestão ambiental. Então, entender quais são as medidas, né? E a gente precisa aí identificar quais são os controles para reduzir esses impactos aí no meio ambiente, de forma que isso se torne algo aceitável. Isso não significa que a gente não vai mais consumir água. Não, vamos consumir, mas desde que aquilo não interfira na sustentabilidade, né? Tanto na parte econômica, porque consumir água é custoso, como também social, porque se eu consumir muita água, eu não vou deixar isso para a população e para a comunidade, como também ambiental, eu vou estar podendo esgotar um rio, um córrego. Então, como que está a nossa interação? Como que eu vou controlar isso? Né? E existem aí muitas medidas em que as indústrias ou as empresas podem internalizar, né? Podem começar a praticar, desde hábitos e coisas
simples, como apagar uma luz, ou como mudar o tipo de combustível de uma frota, ou até mesmo implantar a questão de conscientização, a questão de diminuir lá a quantidade de impressões. São coisas simples que com certeza vai estar ajudando a impactarmos menos o meio ambiente, né? E é claro, existem aí inovações e tecnologias que são muito maiores, né? Nós aqui na Tempo temos vários clientes que são aí da área, por exemplo, de energia solar ou energia eólica, né? O quanto utilizar uma energia solar diminui o seu impacto ambiental, por exemplo, né? Na questão de consumo de energia elétrica, que muitas vezes essa energia elétrica vem proveniente aí de hidrelétricas. E para a gente ter a construção de energia de uma hidrelétrica, né, a gente tem toda uma interação ambiental, a gente tem toda uma questão de alagamento, às vezes tem que fazer retirada de pessoas. Isso pode estar interferindo na morte de muitos animais e até extinção de algumas espécies. Então, quanto que a gente pode fazer de diferente, né? Então, sair um pouquinho da caixa, pensar em como que a gente pode controlar as nossas atividades. E existem aí muitas formas de controle. Vou lançar a nossa última enquete, que é para vocês falarem, né, um pouquinho sobre qual que são os controles ambientais que vocês possuem aí na empresa de vocês, né? Então, se vocês trabalham aí na indústria ou numa empresa prestadora de serviço, seja numa transportadora, qual que são os tipos de controles ambientais que vocês vivenciam? Então, a gente tem aqui algumas opções, vocês podem colocar múltipla escolha. Kits ambientais, estação de tratamento de efluentes, se vocês fazem gestão dos resíduos de vocês, procedimentos operacionais, inspeções prediais e integração de colaboradores. O que vocês fazem aí no dia a dia de vocês? Enquanto o pessoal está respondendo, nós temos aqui algumas pessoas interagindo. Levantaram a mão aqui para conversar com a gente. Deixa eu ver aqui o que o pessoal trouxe. Então o pessoal estava respondendo, né, falando aí da questão de normal, recurso natural. E aí, o pessoal que estiver interagindo, vamos ver aqui qual que é a resposta que o pessoal traz dos controles ambientais que vocês já possuem aí nas empresas de vocês. Olha lá, kits ambientais, gestão de resíduos, tratamento de efluentes, procedimentos operacionais, inspeções prediais, integração de colaboradores. Vou dar mais 2 segundinhos. Tempo encerrado. Então, aqui vou compartilhar com vocês, né? O que o pessoal mais colocou que vocês possuem são procedimentos operacionais. Todos esses itens, né, pessoal, todos eles são controles ambientais. O pessoal colocou aí kits ambientais, normalmente para questão de vazamentos, o pessoal que trabalha com transporte de produtos químicos muitas vezes utiliza disso. Estação de tratamento de efluentes, isso está realmente muito atrelado à indústria. Gestão de resíduos, isso é possível ser feito desde uma empresa minúscula até uma empresa multinacional gigantesca, né? Então, isso é muito importante a gente considerar. Procedimentos operacionais são muito importantes porque eles acabam otimizando a funcionalidade de um equipamento, isso ajuda a eu gastar menos energia, conservar o equipamento, evitar vazamentos. Então, procedimento operacional, ele acaba atingindo vários processos, vários aspectos, né?
inspeções prediais, isso é muito importante para a gente ver se não tem trincas, se não tem nada ali que eu possa ter infiltração, né, de um material no solo. E integração de colaboradores, falando sobre questões ambientais, né, isso vem um pouquinho lá na questão da conscientização individual, né, as pessoas entenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Né? Se a gente só colocar aquilo para ser feito sem as pessoas entenderem o motivo, muitas vezes a gente acaba não tendo sucesso, né? As pessoas acabam não executando. Então, muito bom saber que vocês já possuem aí esses controles e eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de controles ambientais para vocês. Então, diques de contenção para conter vazamentos são controles ambientais e até mesmo emergenciais. Os procedimentos, como a gente falou, né, para dizer como operar um equipamento e isso reduzir custos de energia, não ter problema de vazamento. A capacitação, de uma forma geral, é um controle ambiental. Manutenções preventivas, sejam aí dos equipamentos, calibrar um equipamento, fazer inspeções prediais, são exemplos de controles ambientais que a gente pode praticar dentro lá da empresa e às vezes até mesmo no nosso dia a dia, né? Principalmente quando a gente fala aí de capacitação, manutenções na nossa casa, né? Para realmente a gente não impactar tanto no meio ambiente, né? Então, não adianta, como a gente falou, é importante a gente saber como que a gente interage, como que as empresas interagem, como que a gente pode levantar isso, mas não adianta só levantar esses impactos, né? A gente precisa ser proativo, a gente precisa fazer melhor, né? A gente precisa pensar fora da caixa. Eu vou querer continuar como eu estou hoje ou vou querer mudar, né? Pensando na questão de sustentabilidade. E então, para finalizar, né, depois a gente vê aqui um pouquinho, se tiver perguntas e tudo mais, eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês, falando um pouquinho do que algumas empresas já fazem ou já se preocupam para realmente diminuir esses impactos que seriam negativos aí para o meio ambiente. Então, vamos passar esse vídeo. Se vocês tiverem algum problema aí com o som, qualquer coisa dessa forma, disso, vocês me dão um toque. Mas espero que funcione direitinho, tá? Se uma boa ação faz toda a diferença para o meio ambiente, imagine 195. 195, esse é o número de projetos inscritos no Prêmio Viajante de Ação Ambiental nos últimos 4 anos. O prêmio foi criado para dar reconhecimento às instituições que desenvolvem suas atividades produtivas com boas práticas ambientais. E todas essas ações trouxeram bons resultados. Redução de 89,2 milhões de litros de consumo de água, o equivalente a 23 mil piscinas olímpicas. Reaproveitamento e recirculação de 12,4 milhões de litros de água. Isso equivale ao consumo diário da população da Alemanha, Portugal, Grécia e Suécia juntas. 11 mil toneladas de resíduos evitados. Daria para encher mais de 1.500 caminhões. 438 milhões de toneladas de resíduos reciclados. Para caber tudo isso, seriam necessários 21 mil campos de futebol iguais ao Maracanã. 9,3 milhões de megawatts-hora de energia economizada. Isso equivale a tudo que o setor industrial do estado do Rio de Janeiro consumiu apenas em 2014. 2,8 milhões de toneladas de CO2 sequestrado e evitado. Esse volume é superior às emissões de CO2 da indústria do município do Rio em 2012. 225 espécies englobadas em projetos de conservação. 5,4 milhões de pessoas envolvidas. Isso equivale à população da Jamaica, Catar e Cabo Verde somados. E 251,6 milhões de reais em investimentos. Ao todo, os 195 projetos trouxeram uma economia de 2 bilhões de reais para as empresas. Isso equivale a 8 vezes o investimento. E se a gente somar esses 2 bilhões com o custo evitado, que foi calculado com base nos insumos não consumidos, chegamos a 8,2 bilhões de reais de economia. Um valor 32 vezes maior que o investimento declarado. Uma boa ação faz toda a diferença. Com 195, a indústria mostra que
possível conciliar suas atividades produtivas com o meio ambiente. Saiba mais em www.vision.com.br/ação ambiental. Então, pessoal, quis trazer um pouquinho, né, para vocês, de uma forma bem rápida, o quanto que pensar nesses controles ambientais, sair um pouquinho fora da caixa. Claro que para isso a gente precisa estar aí entendendo, né, quais são os nossos impactos, é claro, mas a gente pode fazer a diferença, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso tem a ver, estou voltando aqui, isso tem a ver com investimento. Sim, tem a ver com investimento, mas com dados, né, que a gente apresentou aqui através do vídeo, e depois esse link vai estar disponibilizado para vocês, a gente vê que o quanto se investiu lá, 195 milhões, né, isso gerou uma economia de 8 bilhões. Ou seja, o quanto vale a pena se investir, pensando também em questão de lucratividade, né? Então, às vezes a gente tem que sair da caixa, conhecer como que a gente interage com o meio ambiente, propor controles e tecnologias melhores, e isso vai ter tudo a ver com a questão de sustentabilidade. Sustentabilidade para a empresa, porque a partir do momento em que ela deixa de gastar ou ela vai começar a ter lucro com aquilo, né? Muitas empresas hoje instalando painéis elétricos, né, de energia solar, ela supre a energia solar da empresa e ainda vende para a rede. Então, ela está lucrando ainda com uma questão, um controle ambiental. Então, a gente precisa pensar o quanto isso ajudaria, né? Então, isso é o que nós gostaríamos de ter compartilhado com vocês hoje, né? Lembrando que nós, da Templo, estamos aqui também à disposição para ajudá-los nesse momento aí, se vocês tiverem interesse em implantar um sistema de gestão, procurem aí os nossos consultores comerciais que podem apresentar várias propostas e dessa forma, com certeza, as empresas de vocês, as organizações onde vocês atuam, poderão ter ganhos, né? Então, e compartilhar, né, essas informações, às vezes não guardar para si, compartilhar essas informações, conscientizar as pessoas que estão aí à nossa volta, isso ajuda muito. A gente tem aí 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, compartilhar aí alguma experiência que vocês já tenham vivido, esse é o momento. Mas se vocês tiverem alguma dúvida posteriormente, fiquem aí à vontade, vocês vão receber esse material que nós utilizamos aqui durante o webinar, com todos os links, o vídeo, e vocês terão aí, com certeza, o meu e-mail, onde vocês podem fazer também questionamentos, fiquem aí à disposição. Então, como não surgiu nenhuma dúvida, agradeço aí a participação de todos e uma boa tarde para vocês. Apareceu aqui uma pergunta da Cibele. A pergunta dela é: no caso de consumo de diesel, consigo calcular a pegada ecológica desse tipo de consumo? Então, Cibele, na verdade você consegue fazer o cálculo de emissão de monóxido de carbono, né, que você tem utilizando esse diesel, e a partir do momento em que você faz algum controle ambiental, é possível recalcular e ver qual a diferença, ou seja, qual o ganho ambiental que você teve. Então, isso tem tudo a ver com a questão de pegada ecológica da empresa. Quando a gente começa a contabilizar, por exemplo, eu consumia uma quantidade de água, a partir do momento em que eu fiz alguma ação, eu estou consumindo menos, isso
demonstra aí a diferença, a questão da sua pegada ecológica, tá bom? Existem muitos sites disponíveis que auxiliam nesses cálculos. Depois, se você quiser, você pode me enviar um e-mail e eu posso compartilhar essa informação com você, né? Em qual lugar a gente consegue fazer esses cálculos e tudo mais, tá? Mas é possível sim, principalmente para o pessoal do ramo de transporte, esse é um dos principais impactos ambientais, né? Que é a geração de monóxido de carbono devido ao consumo de diesel. Alguma pergunta a mais, alguma interação, algo que vocês queiram compartilhar? Esse é o momento. Se não, fico por aqui. Agradeço novamente a participação de vocês e estou aí à disposição. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, fiquem à disposição em me enviar por e-mail. Tchau, tchau. Então, pessoal, boa tarde.